A paz do Senhor a todos, né? E estamos aqui para ler a palavra do Senhor, que fica em Romanos, em Romanos 8, né? Capítulo 8, versículo 1 mesmo, né? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma, para a carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Vai dar para falar. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Amém? Então pronto. Então, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Então, tem aqui até um hino assim: nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, pois a vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investida do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor, né? Então, muita gente, elas ficam se lamentando com o passado, o que fez no passado. Olha, eu tiro por mim que o pecado que eu cometi no passado me agoniava até no presente, sendo que depois, para me ser curada de um pecado que eu acho um pecado, eu acho não, claro que é pecado, aborto é pecado, né? E eu fiquei me martirizando com isso. Então, deixou de vir a minha vitória, de vir a minha bênção, de vir a minha cura, porque eu tinha um fluxo de sangue, como está no meu testemunho, um dos meus testemunhos no YouTube, né? Um dos meus testemunhos do fluxo de sangue que eu tinha. Então, eu impedia muito a minha cura, porque eu ficava me martirizando. Mas isso aí é coisa do inimigo. É coisa do inimigo que põe na nossa mente pra gente ficar se martirizando, que a gente pecamos, que Deus está castigando, que eu tô errada, e que a minha consciência tá pesada, sendo que Deus eu já tinha conversado com o Senhor, eu já tinha me prostrado, tinha já falado com Deus, eu já tinha colocado isso nos pés do Senhor, contei tudo para Ele, porque embora Ele saiba de todas as coisas, mas eu contei tudo para Ele, né? E eu pedi muito perdão a Deus pelo pecado que eu cometi, mas no momento eu não podia ter aquele filho, aquela coisa toda, eu era meia doida, mas quando eu fiz isso, eu fui curada. Assim, quando eu comecei a fazer a obra também, a obra do Senhor, eu fui curada, né, do fluxo de sangue, muitas outras coisas, né? Então, eu digo pra você, não ficar se martirizando, não ficar achando que você pecou, né? Põe tudo nos pés do Senhor, fala pra Deus no que você acha que tá pecando. Ele vai te perdoar com certeza, se for de coração, ele já te perdoou, né? E eu vou falar de um assunto aqui, eu tô repetindo assim, essa palavra, porque eu tava gravando um vídeo, e esse vídeo no computador, e não ficou legal, né? Não ficou legal o vídeo, aí eu
tinha que passar essa palavra para vocês, né? E não vai ser da maneira que eu falei no outro vídeo, né? Eu peço até perdão, né, a todos. Eu vou falar aquilo que tá no meu coração, que eu tenho que falar, né? Hoje eu tô muito, um pouco triste, porque o Senhor dá a responsabilidade de uma pessoa para fazer a obra dela, né? Para fazer a obra na casa do Senhor, seja na igreja, seja virtual, seja o que for, né? E às vezes, por muitas lutas que a pessoa tá passando, a pessoa acha que Deus desistiu dela, ou que, sabe, Deus não tá ouvindo as orações dela, sabe? As pessoas às vezes são meio ingrata com Deus, culpa Deus por algumas coisas que não tá acontecendo na vida dela como ela queria que fosse. Mas ela não olha ao redor dela e vê no que ela tá falhando, qual é a atitude que ela tem que dar, qual é o passo que ela tem que dar para ser abençoado. Eu sei porque que minhas bênçãos ainda estão atrasadas, como eu já falei, né? Então falta muita coisa para mim que eu já entreguei na mão do Senhor, para Ele me ajudar a resolver, porque eu não posso chegar e falar, Senhor, vê isso para mim, e ficar parada de braços cruzados. Eu tenho que fazer minha parte e deixar que Deus faz a parte dele. Mas se as coisas não tá fluindo para mim, não tá dando certo para mim, eu não vou ficar culpando a Deus por isso, entendeu? Culpando a Deus, ai meu Deus, porque eu tô assim, tô assado, porque as coisas não fluem, porque as coisas não andam, e pá, entendeu? Eu não posso fazer isso. Poxa, o Senhor se sacrificou por mim, por nós, né? Foi humilhado, foi sacrificado na cruz, né? Eu tenho que agradecer. Deixou essa palavra aqui, ó, para nós, sabe? Deus deixou essa palavra para nós, um manual de instrução para nós aqui na terra, para poder sobrevivermos, para poder andar direitinho, para a gente poder ter vida eterna. Eu vou culpar o Senhor de quê? Entendeu? O que Deus fez por nós, eu jamais vou conseguir fazer por Ele. Entendeu? Jamais vou conseguir fazer por Ele. Então as pessoas têm que ter um encontro verdadeiro com Deus para saber que Deus é poderoso, liberta, salva, cura, sabe? E que o Senhor não é só aquele Cristo que fica lá de braços, que fica na cruz crucificado, como tem nas igrejas católicas. Ai, desculpa que eu tô com sono. Nas igrejas católicas, não, que tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, sabe? Olha, eu tive uma experiência com Deus, que eu vi o sobrenatural, estava até comentando hoje na administração do nosso grupo Soldado de Cristo, o que Deus fez na minha vida, o sobrenatural de Deus, sabe? Então eu tive face a face, assim, eu tive no meio entre Deus e o diabo, sabe? E eu vi que Deus é poderoso. Eu vi ali naquele momento que Deus é poderoso, que Deus manda em tudo, em todos, entendeu? Eu vi ali quando aconteceu da exortação, né, que houve dentro da minha própria casa, né, que se manifestou o troço ruim, e pela misericórdia do Senhor, o Senhor me usou ali naquele momento para expulsá-lo. Eu vi o sobrenatural de Deus, e olha, será que vocês vão ter que ver uma pessoa se manifestando e não ter ninguém ali ao seu redor para poder expulsar aquele demônio? Você tem que meter a mão, tem que ser corajoso, entendeu? Ser corajoso para você saber que Deus é Deus. Gente, tá na hora de acordar. Eu fico triste porque a pessoa fala assim, eu amo a Deus acima de tudo, bota palavras bonitas no grupo, bota um monte de coisas tal, as pessoas falam assim, pô, essa daí, ou esse daí, né?
realmente é uma mulher, um homem de Deus. Realmente essa palavra veio cativando no meu profundo e tal. E as atitudes totalmente diferentes do que aquela mulher que tá, ou aquele homem que está se pondo ali no grupo, falando coisas, né? Até mesmo sendo usada por Deus para falar e tal. E tem umas outras atitudes que eu fico assim, meu Deus, mas cadê aquela firmeza daquela pessoa? Não desista, continua firme com Deus. Não vamos desistir, porque Deus e tal, e tal, e tal. E ela mesmo tá abatida, tá cabisbaixa, tá... Só Jesus. É o que? Viver de aparência? Vamos agora viver de aparência? Na frente dos outros, sou mulher de Deus. Olha, tenho autoridade, mas por detrás dos bastidores, eu sou um nada, eu sou uma porcaria. Deus não me usa coisa nenhuma, eu só quero me mostrar que Deus me usa. Gente, olha, aqui está escrito, nenhuma condenação há para quem está em Cristo, para quem está em Deus. Em Romanos 8 diz, nenhuma condenação há. Não sei o que eu estou dizendo, é a palavra que está dizendo. Tá entendendo? A palavra aqui, ó, que está dizendo. Não há condenação para quem está em Cristo. E por que você tem se martirizado? Por que você mesmo tem se sentido nada? Por que as pessoas te procuram para você orar? É porque você não é um nada? Será que é isso? As pessoas vão procurar um nada para ajudar elas? Você se acha um nada. Você fica se martirizando. Você se menospreza. Mas não é à toa que as pessoas te procuram para você orar por elas. É porque grande coisa você é para Deus. E para elas também, porque senão ela não te procuraria. E se as suas orações pelos outros não tivessem efeito, ninguém te procuraria. Tá entendendo? Então, eu vejo assim, se as pessoas me procuram para me orar por elas, é porque a minha oração tá tendo efeito na vida daquelas pessoas. Porque, ou se não tá tendo, vai ter, porque viu de uma pessoa para outra, né? E claro, com a ajuda de cada um orando por aquela pessoa, o Senhor vai fazer algo, porque onde tem 2 ou 3 na terra, o que é ligado na terra será ligado no céu. Também está escrito na palavra. Entendeu? Então, a oração do justo tem muitos seus efeitos. Mas por que você fica se desmerecendo? O Senhor, ele procura um Davi, ele procura o menor da casa. Entendeu? A gente tem que ser pequenininho, sim, que diminua eu para que o Senhor cresça. Mas não nos menosprezarmos, achar assim, Renata, vai lá que Deus te usa porque ninguém quer saber de mim. E tudo que eu falo ninguém tá nem aí. Então vai lá você, resolve você. Sabe, não é assim. Entendeu? Somos uma equipe. Somos uma equipe. Na administração dos soldados, não tem melhor e nem pior. Cada um tem sua função ali dentro. Entendeu? Tem a sua função ali dentro. Cada um tem um chamado. Uma de levita, outra de pregadora, de levar a palavra, outra de oração, outra de outras coisas, profetas, e assim vai. Cada um tem o seu chamado. E por que tanto se achar um nada? Por que retroceder? Na palavra diz, na palavra que diz que aquele que meter a mão no arado continua. Não retrocede, não. Não tem como voltar atrás. Porque aí será covarde. Você quer ser um covarde? O Senhor, ele gosta de pessoas corajosas, com atitudes. Atitudes e corajosas. Entendeu? Então, eu falo para você, seja corajosos. Tenha uma atitude,
Dê um basta no sofrimento. Porque se eu conseguir sair do meu cativeiro, se o Senhor mudou o meu cativeiro, vai mudar o seu também. Tenha fé. É só ter fé. É só perseverar. É só entrar em posição com Deus da maneira que Ele quer te usar. Entendeu? Tenha mais comunhão com Deus. Mais intimidade. Não tá mais em tempo de ficar de meninice na presença do Senhor. Ele quer te usar, sabe? Da maneira que Ele quer, não da nossa maneira. Como eu já tenho falado isso há tempos aqui, sabe? Então, vamos acordar e refletir o que eu estou fazendo de errado, por que a minha vida não está indo para frente, por que o Senhor não está agindo na minha vida. Por quê? Eu penso assim, claro, o Senhor não está agindo da maneira que Ele quer agir na minha vida por empecilho meu mesmo. Por quê? Porque eu tenho uma mágoa pendente, né? Que estou pedindo a Deus para limpar o coração e tal. Então é isso aí. Entendeu? Outras pessoas têm que ter atitude, pegar lá, meter a mão e fazer mesmo e tal. Né? Parar de ser boba dos humanos. Porque a gente somos crentes, não somos dementes. Entendeu? Ter atitude, acabar com a bagunça. Entendeu? Que na palavra do Senhor diz que os humilhados serão exaltados. Mas até quando você vai ser humilhada? Ou humilhado? Entendeu? Tem uma hora que você tem que dar um basta. Foi o que eu fiz. Eu estava sendo humilhada foi Jesus. Teve uma hora que eu tive que dar um basta nessa humilhação. Mas eu tive que ter o quê? Atitude e coragem. Tá entendendo? Então é isso, né? Que aqui, ó, fica essa palavra no coração de cada uma, né? E se você gostou dessa mensagem, foi uma mensagem meio rapidazinha em questão das outras. Se vocês gostaram, dá um like aí, um link. Um like é curtir, viu? Tem essa mãozinha aí, curte aí, para me ajudar a divulgar o nosso canal. Não digo nem meu canal, eu digo nosso, né? Que é mensagem para vocês mesmos. Então vocês dão um curte aí. Se puderem se inscrever no meu canal, eu agradeço muito. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor, né? Então ficam todos na paz do Senhor, né? Que a palavra do Senhor venha falar no coração de cada um. Amém? Ficam todos na paz do Senhor.